que é matemática? Estamos começando aqui a nossa aula inaugural 2023, das atividades de Moan. A gente já vai ao ponto, sem muita enrolação. Mas antes eu só queria falar, se vocês estão olhando, nós estamos aqui pelo Metaverso. A aula está na sala da editora Moan no Metaverso. E se você quer ganhar um certificado dessa aula, vai na descrição aqui no YouTube e entra na nossa sala e no final você fala comigo e aí eu pego os dados para poder gerar o certificado para vocês. Ok? O que é matemática? Para começar então, vamos falar da distinção de conceito e definição. Então a gente tem que no livro lá, O que é Filosofia, o Deleuze e o Guattari, eles falam, né, todo um trabalho que eles têm em relação ao conceito para poder explicar a filosofia, e eles têm uma frase que diz, evidentemente, todo conceito tem uma história. Então, se todo conceito tem uma história, quer dizer que o conceito muda, né? O conceito se transforma. E a definição, ela vai ser um retrato do conceito naquele momento. Então, se a gente busca fazer uma definição, a definição sempre vai pegar um conceito do momento que a gente está buscando fazer a definição. Por isso é a ideia da gente olhar, analisar em épocas diferentes, sociedades diferentes, o que era entendido por matemática, qual era o conceito ali para conseguir fazer uma definição naquele período. E aí, assim, a gente também conseguir fazer, entender melhor por que hoje em dia a gente tem a matemática, o conceito de matemática da forma que a gente tem e a definição mais ou menos como a gente tem. Óbvio, não é um consenso, né, o que é matemática, porque toda definição, como ela congela a ideia de um conceito e o conceito está sempre em evolução, isso dificulta. Vão ter coisas que vai fazer alguma definição, o conceito vai se tornando muito complexo, né? Então você vai fazer uma definição que abrange só uma parte daquele conceito ou abrange muito mais do que você queria. É mais ou menos parecido com a ideia que a gente tem do problema de demarcação da ciência, né? Saber o que é ciência e o que não é, para definir o que é uma ciência. Como é um conceito também que evoluiu demais, tem várias complicações, muitas vezes a gente faz uma definição e a definição deixa de fora coisas que a gente gostaria que estivesse dentro. Ou a gente tenta fazer uma definição melhor para englobar essas coisas e acaba englobando coisas que a gente não gostaria que tivesse lá dentro, tá? Então, a gente vai tentar aqui o máximo possível chegar na ideia atual, analisando a história da matemática. E a gente também vai usar a ideia da etimologia da palavra. Por quê? A palavra ela vai ter um conceito que ela está querendo referir e a etimologia vai guardar, ou seja, é como se fosse a definição daquele momento. Ela vai guardar um significado da época que foi criada aquela palavra. É por isso que a gente, muitas vezes, quando a gente tenta ver a etimologia de uma palavra, não tem muito a ver com o conceito que a gente tem daquela palavra, porque o conceito foi variando e como a definição ela é uma coisa estática, ela ficou parada ali no tempo. Ok? Mas antes vamos começar com a origem, entender melhor a matemática. Depois a gente vai fazer algumas ligações com a etimologia. Então, na origem, primeiro, as sociedades caçadora e coletora, elas não tinham aquela necessidade de uma matemática. Muitas acabam desenvolvendo algumas noções do que é um número, mas não com um controle completo de conseguir contar qualquer quantidade que aparecer para eles. Às vezes eles vão contar até 1, 2, ou 1, 2, 3, que eu não chamo nem isso de contagem, isso é um processo inicial de domar as quantidades, né? Claro que isso é polêmico, muita gente, se você pegar muitos livros de história matemática, vai dizer, começar a história matemática, vai falar desses primeiros momentos, né, de gravação em osso, né, riscos em ossos, e eu não acho adequado, porque se a gente for para pensar, o homem lá, o ser humano, quando descobriu o fogo, ninguém diz que ele começou a história da ciência, ou a história da química, ou a história da física. O que a gente vê é que depois que tentar compreender esse processo, essa prática, essa técnica, é isso que chamaria de física ou de química, né? A compreensão, uma coisa que vem posterior. Então, essas primeiras ideias de que não tem a ideia de número bem concreto, embora o conceito de número também varia conforme o tempo, né? A gente vai ver aqui umas mudanças. Como não tem isso muito claro, isso é só uma técnica
de domar as quantidades, eu não chamaria isso de matemática. Então, como você, nessas sociedades, está apenas caçando e coletando das árvores os frutos, você também não tem uma necessidade muito grande de demarcação do solo, não tem aquela muita coisa de propriedade, por quê? Porque eles são nômades, essas sociedades são sociedades nômades. Então, tem bastante fruto, tem bastante animal, estão ali, senão vai embora. Por isso, eles não têm essa necessidade tanto dessas relações mais complexas. E aí a coisa muda quando a gente vai com o surgimento da agricultura, sociedades agrícolas, né? Como aí estamos mostrando aí no Egito, tem um desses desenhos que mostra todo o desenvolvimento do processo da produção da comida, né? Da agricultura. Aí a coisa muda de figura, porque começa já a se estabelecer no local, aí começam os problemas de divisão de terras, então você tem que ter um método para como vai dividir essas terras, começa a gerar excedentes, né? A produção material muda, e aí começa a gerar excedentes, e aí começa também a ter uma explosão demográfica, começa a ter um monte de gente, e aí as relações vão ficar mais complexas, vai surgir necessidade de comércio entre essas pessoas para trocar esses excedentes. Então tudo isso faz gerar a necessidade de uma matemática, né? Coisa que lá na caçadora-coletora são sociedades menores, nômades, não tem essa necessidade. Então a gente pode ver isso aconteceu com diversas sociedades. Todas elas que desenvolveram uma matemática, ou para não ser polêmico, uma matemática mais evoluída, passaram por esse período da agricultura, essa mudança de base material da produção. E aí a gente tem um exemplo, a gente pega ali os tabletes de argila na Mesopotâmia, né? E elas têm inscrições, e aí que a gente consegue ver na história, estudar na história, inscrições, por exemplo, de um contrato, que mostra já essa relação de comércio, e aí ele tem um número, né? Aparece o número 12,5, né? nesse tablete ali, que é uma transferência de uma certa quantidade de prata de uma pessoa para outra, que é o que está aí. Esse outro tablete de argila aí, na verdade, é uma montagem. Dá para ver porque tem os números indo-arábicos ali, né, os números que a gente usa, mas seriam os números ali dos sumérios, que é um povo da Mesopotâmia. E aí tem ali de 1 a 39, eu que criei essa montagem aí, com base numa imagem da Wikipédia mostrando os números sumérios. E se a gente girar esse tablete, vai até os 59. Eles tinham a base 60 nessa época. Se você está pelo metaverso, ou se não está, pode ir lá correndo agora, dar uma olhada lá no metaverso, e a gente está lá, estão esses dois modelos 3D. Você pode analisar esses dois tabletes de argila, para um lado, para o outro, como você achar melhor, ficar dando volta nele. Esse falso e o real. Aquele outro lá é real, é feito de uma fotogrametria, né, que faz uma foto 3D do real, e aí fica bem fiel ao que é mesmo, né? E esse daí, essa montagem que eu fiz. Então, se você quiser olhar isso daí melhor, dá uma passada lá no nosso metaverso, na nossa sala de aula lá no metaverso. Então, é característica da matemática nesse período. E aqui período eu botei entre aspas, justamente porque não significa um período específico, sei lá, 2000 a.C. até 1000 a.C. Não, o período é o período desse processo inicial do desenvolvimento da matemática, a partir da mudança da base material, produzindo os excedentes, né, por causa da agricultura. Então, se refere a um período de, vamos dizer, de forma geral, para diversas civilizações. Embora eu esteja focando mais aqui, né, ou melhor, falando mais direto, de Egito e Mesopotâmia, ali os povos da Babilônia, os acádios, os sumérios e assim por diante. Como eu mencionei, a agricultura e a explosão demográfica, isso aconteceu com todos que desenvolveram a matemática, e uso prático para gerenciamento estatal. Todos os usos são práticos, embora a gente encontre registro de, às vezes, matemática mesmo como diversão, como uma forma de se desafiar. Mas o geral era tudo mais prático, tudo voltado para uma forma mais prática, e era para a organização da sociedade no todo, na organização estatal dali, do rei, do faraó, ou qualquer nome do líder que quiser dar o que existir naquela região. E o número ele vai ser a base disso. Isso é tudo focado no conceito, na ideia de um número, algo que registra a quantidade. Você fala assim, eles não tinham geometria? Tinham.
mas sempre com foco no número. Vocês já vão entender um pouco melhor isso daí. E o interessante é que, por exemplo, pelo menos para o Egito e a Mesopotâmia, ali eu procurei no Egito em dicionários de hieróglifos, e na língua dos sumérios, língua antiga dos sumérios, e não encontrei um termo para matemática. Eu falei assim, só porque não tem no dicionário, não significa que eles não tinham uma palavra para matemática. É verdade, pode ser. Mas é estranho uma coisa que se destaca tanto, geralmente, lá o início da matemática, lá na Suméria, no Egito, ali, meio que concomitante. É muito estranho um dicionário não abordar isso, não falar sobre isso. Mas é possível. Só que aí também eu dei uma olhada no papiro do... Deu uma travada aqui. Foi. No papiro de Amoses. Em inglês, geralmente é muito comum falar Ames, né? Papiro de Ames. Também é conhecido como papiro Hindi, que era o nome da pessoa lá que descobriu esse papiro. Amoses é o escriba que escreveu esse papiro. E ele diz assim, ó, como ele introduz. Cálculos precisos. A entrada para conhecimento de todas as coisas existentes e todos os segredos obscuros. Você vê que a matemática, lá desde o início, já tem uma pretensão muito grande, né? Ou pelo menos as pessoas que fazem matemática. Então, talvez a gente poderia chamar a matemática desse período de cálculos precisos, né? Embora não é um nome exatamente para isso. E aqui a gente entra num conflito aqui, né? Que é o estudo dos números, que eu falei que é centrado no número, e você vai ver que a minha definição já vai se basear muito no número, ou é o estudo sobre conhecimento de todas as coisas? Então, eu diria que se a gente interpretar melhor esse texto, a gente vai entender que ele é a entrada para o conhecimento de todas as coisas. Você vai precisar desses cálculos precisos para o conhecimento de todas as coisas. Então, não necessariamente está falando que a matemática é sobre todas as coisas. Tá? Então, eu continuo mantendo que era mais focado no número, mesmo tendo isso daí. Depois ele continua e explica, isso aí foi mais ou menos pelo ano 1600 a.C., ele explica que isso era de um texto de um outro, que ele está copiando de um outro papiro mais antigo, geralmente estimam de uns 2000 e pouco, né, esse papiro mais antigo aí, antes de Cristo. E aí ele começa com o desenvolvimento todo da matemática lá. Então agora a gente já vai poder ter uma ideia do que é, vou definir o que é matemática a partir de toda essa ideia do conceito que eu fui dando nesse período. Que seria o quê? O estudo dos números, ou seja, aquilo que mede a quantidade, para organizar a sociedade e os seus mistérios. Isso focado ali no Egito e na Mesopotâmia. Não só porque ele botou ali de mistérios, mas porque como eles usam também para astrologia, está dentro ali na questão do mistério, está abrangendo. E também o que está abrangendo quando eu falo organização da sociedade, porque isso é da organização da sociedade, porque isso é uma característica marcante da matemática daquele período. Ela nasceu para isso e ela era muito usada para isso, para a organização da sociedade. Então, é muito importante que o conceito de matemática naquele momento seja exatamente isso. E a gente define como o estudo dos números para organizar a sociedade e seus mistérios. Se a gente for procurar em outras civilizações antigas também, como os árabes, que são povos semitas, e que ali na Mesopotâmia também eram os povos semitas, então como não necessariamente uma continuidade, mas dá para dar uma ideia, né? E na chinesa, uma outra sociedade antiga, a gente vai usar para esse caso a etimologia, porque eles sim têm uma palavra. São sociedades mais antigas, mas que existem ainda hoje, eles têm uma palavra para matemática. E aí a gente pode ter uma ideia se encaixa mais ou menos nessa definição que a gente colocou aqui. E a gente vai ver que sim. Vamos começar pelos árabes. Matemática em árabe é riyadiyat. Não sei falar, então me perdoem se não está pronúncia legal. Isso significa campo, prado ou jardim, ou seja, terra, igual o gel de geometria. Na verdade é bem parecido, né? E a palavra que é a raiz desse riyadiyat é riyad, que é terra com rendimentos, com ganhos e água. Ou seja, exatamente aquilo, as terras que geram, seja, a agricultura está produzindo, as terras que geram rendimento, é que tem a necessidade de fazer essas contas, né? E pode ver que
está dentro do que a gente falou lá do surgimento da matemática no Egito e na Mesopotâmia também. Interessante que geometria, além de parecer com geometria, que é a palavra grega, a geometria em árabe, ela é bem parecida, ela tem uma pequena distinção, como se fosse geometria matemática, ou seja, como se fosse organização e planejamento da Terra. E se você omite uma dessas palavras, né, como se fosse geometria matemática, riadiat, eu não lembro agora o nome ali, se você omite, fica tudo como engenharia. Engenharia, arquitetura ou geometria, fica tudo como a mesma coisa. Aí você tem que ter tipo esse nomezinho a mais para classificar, está falando exatamente da geometria. Na sociedade chinesa, lá com o mandarim, a gente tem que matemática é Shu-Tzi. Também não sei falar, então me perdoe se a pronúncia não está muito certa. E que vai significar o estudo dos números, estudo, aprendizagem dos números. E aí também está dentro do que a gente acabou de falar, né, que é o estudo dos números para organizar a sociedade. Acrescentamos um pouco mais e que com certeza tem a ver nesses dois casos aí também. E aí, o que é interessante é que a palavra shu, número, em mandarim, chinês, o ideograma dela é formado por certos radicais muito interessantes, que é o primeiro ali mais à esquerda de cima, que é mi, arroz, o de baixo ali à esquerda, que é nu, mulher, e o mais à direita, que é zi, que é ir. Então, o i dá a ideia de movimento. Então, mulher em movimento com arroz. Eu imagino que seria a mulher, tipo, mexendo, movimentando ali o arroz, contando, né, o arroz usando para cálculo. Tem até metro, uma das formas de metro, de usar metro é arroz, né, em chinês. Então, tem a ver o arroz como medida. Então, isso é muito interessante. É claro que é complicado usar etimologia, principalmente de uma língua que a gente não conhece, né, não é um experto em etimologia do mandarim, porque as palavras, os termos, podem adquirir certo significado que muitas vezes escondem o conceito de fato. Então, por exemplo, se eu botasse ali se eu tivesse um radical lá para criança, e aí às vezes eu junto, não estou dizendo que é assim em chinês não, tá? Estou dando um exemplo. Se eu juntar esse radical, como criança geralmente é pequena e tudo, eu começo a usar esse radical para tudo que eu quero falar que é diminutivo. Mas eu tenho um conceito qualquer, sei lá, justiça. Aí eu quero falar justicinha, sei lá, eu vou botar o símbolo da criança ali. E aí, não faz nem sentido isso, justicinha, né? Não sei o que veio isso na minha cabeça. Mas não significa que justiça está relacionado com criança. Só botou, ou justicinha, né? Está relacionado com criança. Só botou ali a criança para dar esse significado. O mesmo poderia ter acontecido com mulher, para dar a ideia de algo delicado. Mas eu acho que não, E também tem outra coisa para chamar atenção, é que esse é o ideograma simplificado. O mais antigo, ele não tem, por exemplo, o de arroz, mas o mulher e tem, mulher e movimento ali, a ideia de mulher, tem. Mas o arroz não. O outro que está ali, o outro ideograma, o outro radical que está ali no ideograma, meio complicado, tem vários significados ali que botam. Um deles é estar na medida, na média, medida, né, no meio, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Mas é muito interessante a mulher ali, por quê? Lembra quando eu falei vocês da marcação, mesmo antes lá do surgimento da matemática, uma ideia de tentar domar as quantidades? Então, geralmente essas marcações são relacionadas ao ciclo lunar. E o ciclo lunar seria de mais interesse das mulheres do que dos homens. Por quê? Não havia agricultura, então não teria necessidade de desenvolver, observar a lua para alguma coisa da agricultura. Mas não era comum grandes navegações, embora talvez podia ter alguma coisa. Então, até entender a questão das marés, também provavelmente não. Geralmente o que é associado ao ciclo lunar é o ciclo menstrual das mulheres. Então, as mulheres sim tinham uma necessidade de observar o ciclo lunar. Então, possivelmente, essas marcações, essas primeiras ideias, esboços de matemática, tenham sido feitos por mulheres. E ainda mais, falei para vocês que a matemática mais desenvolvida surgiu da agricultura. E também acredita-se que quem desenvolveu a agricultura foram as mulheres. Porque nas sociedades caçadoras e coletoras, os homens iam caçar e as mulheres que faziam a coleta das árvores.
Então, se elas estão lidando ali com as frutas, com as sementes, é muito provável que elas descobriram como plantar, como fazer o plantio. Então, elas que tenham descoberto a agricultura. E, possivelmente, então, e elas como já tinham essa noção de quantidade, por questão do ciclo lunar e ciclo menstrual, possivelmente também elas desenvolveram as primeiras ideias mais robustas de matemática. Depois, os homens, como sempre, vão manipulando, foi tirar as mulheres da jogada, né? Mas é muito significativo que no mandarim o conceito de número tenha a ideia de mulher. A gente não pode afirmar 100% que vem daí, mas faz todo sentido. Tá? Então, sim, a definição que nós demos para o conceito de matemática nesse período meio que agricultural, ele, do surgimento ali, o início da matemática, ele faz todo sentido em diversas culturas. Agora, a pergunta que a gente faz é como é que era no mundo grego? Vamos tentar ver o conceito de matemática lá na Grécia, para depois a gente tentar fazer uma definição nesse período também. Vamos começar pela etimologia, pode ser? Então vamos lá. A matemática, né, ela tem em sua raiz lá a palavra matema no grego, que significa aprendizagem. Ela vem do verbo mantano, que é o verbo aprender. E aí, matemata é o plural de matema. Então, seria como aprendizagem. E matemáticos, que é a forma adjetiva. É quando eu dou qualidade. Se alguma coisa pode ser aprendida, eu falo que aquilo é matemáticos. Né? Então, coisas que são aprendidas são matemáticos. E aí, depois, transformando isso de novo no substantivo, já usando muito dessa forma, transformaram de novo. Acontece isso em todas as línguas, até no português também. Às vezes a gente tem um substantivo, tem o verbo, transforma no substantivo, transforma no adjetivo e a partir do adjetivo transforma de novo no substantivo. Ele vai, então, ter a ideia, né, a mesma ideia do adjetivo, coisas que são aprendidas, só se tornam um substantivo. Como era comum a gente falar arte matemática, né, podemos dizer que a matemática ali da palavra, o significado da palavra grega, significava como a arte da aprendizagem, ou a arte ou o estudo do que se pode aprender. Percebe que isso é um termo muito geral, né? É geral demais, não é só coisas de matemática que a gente entende hoje que são passíveis de serem aprendidas, né? Aprendizagem existe em todas as áreas. E segundo o Thomas Heath, que era um historiador da matemática, ele várias obras antigas do grego ele traduziu para o inglês, né? Ele diz que na escola pitagórica havia a ideia do conhecimento na forma pura. Eu botei ali matemática, mas não é a matemática que a gente entende hoje, né? Ali eu botei matemática naquele sentido, a aprendizagem. Ele dizia que essa forma pura do conhecimento, a forma de chegar, era através da aprendizagem, e essa era a aprendizagem verdadeira. Então, aprendizagem traduzido, matemática, não necessariamente os números que a gente chama hoje em dia, geometria, essa coisa toda. Né? Então, isso era maior conhecimento prático, conhecer só ali como se faz algum negocinho, bababá, faz ali um monte de regra, era mais importante. Então, isso começou a ser marcado como ali na escola pitagórica tem matemática, a arte da matemática, né? Então, a matemática e techne, né? Era a arte da aprendizagem, a escola dos pitagóricos. E aí, as coisas que os pitagóricos estudavam, como música ou geometria, aritmética, ficaram conhecidas como matemática. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, antigamente eles entendiam matemática como muito mais. Era justamente por causa disso, que matemática significava coisa muito maior. Era muito genérico mesmo, significava a aprendizagem de uma forma geral. E que foi, então, relacionada com a escola dos pitagóricos. Só depois, com o tempo, que aí foi se restringindo, por exemplo, a geometria e a aritmética. Não foi de imediato. E aí tem uma coisa muito interessante para tirar disso. Por quê? Por isso, muito provavelmente, geometria é um termo mais antigo. Óbvio que matemática também deve ser bem antigo, porque significa aprendizagem de uma forma geral, mas eu estou falando matemática como o que a gente conhece, ou mais ou menos o que a gente conhece relacionado à aritmética e à geometria, no mínimo, na astronomia até, né, se for botar o que eles usavam ali também, né. Então, nesse sentido, geometria é mais antigo, porque é um termo mais geral, e a matemática demorou a ir pegando esse conceito que a gente tem hoje.
E até porque também haviam críticos dos pitagóricos, né? Então não necessariamente iam usar o termo para se referir a isso, né? Então é um processo meio lento para isso vir surgindo. E aí estaria muito de acordo também que a parte inicial, vamos dizer assim, antes dos Pitágoras, por exemplo, não era comum chamar de matemática, a não ser matemática aprender qualquer coisa, qualquer forma, né? Então, Tales, por exemplo, possivelmente não usava esse termo, não tinha um termo assim matemática e acabado cunhando um termo, talvez geometria. Não sei se ele é tão antigo assim, mas provavelmente. E aí fica mais próximo do que a gente tinha anterior, a matemática mais básica, está mais relacionada a isso como medida da Terra, estudo dos números, e essa forma mais geral, mais abstrata, é algo que vem posteriormente, e que surgiu aqui no mundo grego aqui também. Então, como característica da matemática daquele tempo, agora sim eu vou falar especificamente da Grécia. A matemática lá, como todo mundo já sabe, ela era muito mais abstrata. Só basta ver aí só o tratamento que foi dado ali, o Pitágoras, a preocupação que era uma forma muito mais abstrata mesmo. E isso foi devido à formação ali da sociedade grega mesmo. Porque na Idade do Bronze, a transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, tornou muito mais em conta a produção de armamentos. O bronze, a manipulação do bronze era mais barato. E aí isso gerou muitas lutas daqueles que eram dominados contra os que estavam dominando. Ou seja, muita luta de classes, muitas disputas, conflitos, guerras e mais guerras. Influenciou também na estrutura da religião deles. A religião ali europeia, não semítica, antes dali do cristianismo, o judaísmo, ela já tinha uma ideia de que os deuses, as divindades, não eram necessariamente boas ou ruins. E aí, só que, conforme vai ocorrendo todas essas disputas de classes, uns que são mais privilegiados que os outros, foi surgindo assim essa relação em que os deuses beneficiavam uns em detrimento dos outros, os deuses eram dados às paixões, né? E isso tudo gerou um conflito que quando os povos que não eram, né, a classe, que não eram exatamente as que dominavam, ganhou o poder, tentaram instaurar alguma coisa ali que foi a democracia, dividir isso na mão de mais pessoas. Essa divisão na mão de mais pessoas não significa igual a gente tem agora. Antigamente, democracia era muito mais participativa. A gente tem um mecanismo para evitar certas tiranias na democracia de hoje que nem sempre funcionam. E a democracia deles tinha muito menos. Também a palavra demo não significa povo, significa povo, mas como a gente geralmente vê, povo, e a gente relaciona até hoje em dia o povo. O povo é todo mundo, desde o mais pobre ao mais rico, né? E demos não tinha esse significado. A palavra grega que tinha esse significado era laos, e não é uma laocracia, né? A gente chama de democracia. Demo era muito específico. Então, por mais que sejam pessoas mais ricas que controlavam ali, e tinham o poder, né, que era distribuído entre eles, estava em mais mãos o poder. E aí isso tudo gerou a necessidade, né, de convencimento do outro para saber por que o outro tem que estar ali naquela posição, tomar certas atitudes. Embora muitas coisas eram por meio de sorteio, né, as eleições eram por meio de sorteio, mas foi dado mais a discussão. E aí que acaba surgindo a demonstração matemática também. Por quê? Quando a gente tem um matemático lá com o faraó, ele não precisa se preocupar em ficar se explicando, porque ele tem o carimbo lá do faraó dizendo que o que ele está falando é verdade. É óbvio que ele precisa mostrar serviço para o faraó. Ele também não precisa lá explicar ao faraó, lá, convencer o faraó de alguma coisa. Mas ele precisava mostrar serviço. Ou seja, não tinha aquela necessidade de uma demonstração meio direta. Está funcionando? Beleza, segue em frente. Aqui não. Aqui o matemático ele não estava amparado por nenhuma espécie, nenhum líder dizendo não, o que ele está falando é verdade. Uma assinatura cartorial, verificado por verdadeiro, esse cara fala a verdade. Não tinha nada disso. Assim como também não tinha nenhum sacerdote dando base para o que o matemático fala é verdade. O matemático ele tinha que fazer esse convencimento. E esse convencimento, essa arte de tentar convencer o outro pela retórica ou usando a lógica que foi sendo desenvolvida aos poucos, culminou na demonstração da matemática, que é uma característica muito forte na matemática grega e que hoje é o que é exaltado, é a questão da demonstração. Eu fiz ali uma linha ali,
né, da mudança material ali, da produção do ferro, na disputa das classes, eu fiz uma linha e chegamos aí na democracia e depois nas demonstrações matemáticas. Isso é um processo histórico, tá, gente? Tem toda uma questão cultural em volta. Não significa que se em outra sociedade acontecesse coisas semelhantes, iria acontecer o mesmo processo. Embora pode ser que sim. Mas não é garantia, porque sempre existem diversos outros fatores que podem fazer alguma diferença. Mas se a gente analisar, não foi só a Grécia que, por exemplo, surgiu a democracia. A gente não tem muitos relatos de matemática, mas de demonstração matemática, né? Mas a democracia, algo parecido com a democracia, também surgiu no povo de Cartago, que foi destruído depois pela República Romana. Se não me engano, a República ainda não era, não lembro se era reinado, acho que não era reinado, acho que era República, antes do Império. Eles passaram por esses mesmos tipos semelhantes claro que a história não é igual, mas tem alguma semelhança para a questão da mudança ali da Idade do Ferro para a Idade do Bronze, e eles desenvolveram uma forma de governo mais ou menos parecido com a democracia. Só que a gente tem pouco registro e a gente não tem muito registro da matemática deles para saber se desenvolveu alguma certa demonstração também. Tá? Mais ou menos igual também surgiu em Roma, no período romano. Eles aproveitaram do que aconteceu com a Grécia para eles também que passaram por esses conflitos todos também. Beleza? Outra característica interessante da matemática, como falo com vocês, que a ideia de número também muda, né? Falei lá no início para vocês, é que o número 1 não era um número, a unidade não era um número na matemática grega, segundo Aristóteles e Euclides, pelo menos. Por que a ideia deles? Se você pega uma fita métrica e vai medir um móvel, por exemplo, esse móvel não é a tua fita métrica. O que você está medindo não é o material que você está usando para medir, ou a unidade que você está usando para medir. E é exatamente isso. Eles falam que a unidade, é a nossa base para fazer a medição. Até o termo para ele falar o que é número primo, o Euclides ele vai dizer que o número primo é o número que é medido somente pela unidade. O que seria isso? Por exemplo, vamos pegar o número 13. O número 13 eu só consigo botar ali uma certa quantidade de uns, né? No caso 13. Né? Eu pego o número 1 e boto lá. Que é diferente, por exemplo, do número 6. No número 6, eu consigo botar 6 unidades ali, ou seja, eu consigo medir com a unidade, mas também, por exemplo, eu consigo medir com 2, com o número 2. Eu pego o 2, vai ser 2, 4, 6. Né? Assim, apareceu 3 vezes. Então, o 2 seria uma unidade de medida. Seria como se fossem nossos divisores hoje em dia. Mas você vê, como eu falo que era baseado no número, e o mesmo acontece aqui, mas tem uma pequena mudança no período grego, é que até para falar de divisores, eles usam a ideia dessa de medir, né? Ainda aqui na Grécia, quanto mais lá nas outras sociedades, né? Por isso que eu falo que era muito mais número, embora tenha geometria, era o número que era usado para entender as formas, não necessariamente o estudo da forma propriamente dita. Tá? Então essa era a ideia. O número era uma composição de unidades, uma multidão de unidades, mas a unidade em si não era um número. E aí vem o que entra que eu acabei de falar mais ou menos agora, e além do número, eles estudavam as magnitudes. E aí sim vai ter um processo, embora eles não sejam muito focados em número para resolver os problemas, mesmo das formas, eles vêm com a ideia das magnitudes. E por que isso? Eles veem isso devido à descoberta da incomensurabilidade. Né? E o Aristóteles ele fala ali no Primeiros Analíticos, né, que a diagonal do quadrado é incomensurável com o lado, pois os números ímpares serem iguais aos pares ser suposto comensurável. Eu vou fazer essa demonstração para vocês entenderem, porque é daí que surge a necessidade das magnitudes, e eu já vou falar um pouco mais, e que prova que eles não descobriram os números irracionais, como a gente vê um anacronismo muito grande de muitas pessoas aí dizendo que os números irracionais foram descobertos pelos gregos. Tá? Eu vou colocar aqui, então, já que a gente vai fazer essa demonstração, vamos para o quadro. E aqui, para ir para o quadro, eu só esqueci de passar aqui, vocês não estão me vendo, né? Pronto, agora vocês estão me vendo. Aqui no quadro, eu vou fazer a demonstração e vou colocar aqui para vocês. Eu vou fazer uma demonstração que vai mesclar a ideia da matemática grega com a nossa moderna, senão fica muito complexo de fazer a demonstração. Eu vou colocar aqui que eles vão botar o raiz de 2
Vamos botar aqui, vamos supor, é uma demonstração por redução absurdo, que é igual a P dividido por Q. Geralmente vocês vão ver que vão fazer dizendo que são números naturais, e o Q é diferente de zero, que são primos entre si. Eu não vou fazer nada disso. Por quê? Do primo entre si seria interessante, mas eu vou botar... Por que a gente coloca que tem que ser primo entre si? Eu vou fazer a primeira demonstração para vocês entenderem. Agora, dos ser naturais, não precisa, porque se não estão falando da matemática grega, número é número natural, né? Ou de ser inteiro, né? Eles não tinham os negativos, né? E também eles não tinham zero. Até a unidade não era número, né? Então eles não tinham zero. Então também não tem necessidade de eu botar aqui o Q é diferente de zero. Não vou colocar nada disso. Agora, uma coisa que fala muito nos elementos de Euclides é que operação que se faz de um lado tem que fazer também do outro lado. Então vamos fazer elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Ele não fala lado, né? Mas ele fala igualdades, né? Operações em igualdades. Então, a raiz de 2 ao quadrado vai ficar só o próprio 2. E aqui desse lado vai ficar o P sobre Q, tudo isso ao quadrado. O que é a mesma coisa, então, que o 2 vai ser igual a P ao quadrado sobre o Q ao quadrado. Correto? E agora também a gente pode fazer o quê? Multiplica por Q ao quadrado no lado direito e multiplica pelo Q ao quadrado no lado esquerdo. Ou seja, estou fazendo a mesma operação, eu não estou mudando a igualdade. E aí, então, como resultado, a gente tem que o 2Q ao quadrado é igual ao P ao quadrado. E aí a gente pode tirar aqui a conclusão que o P ao quadrado é par. Por quê? Muita gente deve ter visto já essa demonstração. Vou botar aqui P ao quadrado é par. Mas se você não viu, por que eu posso concluir que P ao quadrado é par? Porque se pegar por Euclides, Euclides diz que o número par é aquele que pode ser dividido em duas partes iguais. Ora, eu tenho ali 2Q ao quadrado, então eu posso dividir em duas partes iguais, Q ao quadrado mais Q ao quadrado. Então isso prova que o P ao quadrado é um número par, né? Se o P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Olha na nossa forma moderna, 2, que a gente usa mais questão de múltiplo, né? A gente fala 2 multiplicando qualquer número inteiro, esse resultado vai ser par, porque ele vai ser divisível por 2. Tá? No caso, eu também não vou especificar aqui que tem que ser um inteiro, porque é sempre natural. Né? Então, 2 vezes um número é sempre par, né? Dentro do contexto da matemática grega. E aí eu vou poder concluir que o P também é par. Por quê? Vamos fazer uma pequena demonstraçãozinha aqui. Vamos botar 2, um número par, 2 vezes K, onde K é um número natural qualquer. Então, isso é um número par. Se eu fizer ao quadrado, como é que vai ficar isso? 2 ao quadrado, que é 4, vezes o K ao quadrado. Só que eu posso escrever isso daqui como se fosse 2 vezes 2, né? O 4 como 2 vezes 2. Então fica 2 vezes 2 ao quadrado. E aí a gente tem que, se a gente observar, eu vou até colocar aqui uma outra cor, tá de vermelho. Opa, botei lá em cima. Não está aparecendo, não apareceu agora aqui. Vou botar de vermelho. Se eu botar aqui entre parênteses, 2K ao quadrado é um número. Concorda comigo? Se ele é um número, está dentro da definição 2 vezes o número é um número par. E a gente tem exatamente isso, 2 vezes um número, 2K ao quadrado. Então a gente prova que o resultado de um número par ao quadrado é par. Da mesma forma, a gente pode provar que se for ímpar, ele vai dar ímpar. Tá? Então a gente pode concluir que o P também é par. Então, P
Eita, ficou feio. P é par. E aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode substituir a ideia dele ser par lá. Vou botar aqui. Então se o P é par, vamos chamar P de um 2K, igual a gente fez ali a demonstração, né? P 2K. E vamos substituir. Onde que a gente vai substituir? Aqui. A gente tem 2Q ao quadrado igual a P ao quadrado. Então, substituindo em 2Q ao quadrado igual a P ao quadrado. E aí vai ficar então como? 2Q ao quadrado é igual a, vou substituir o P por 2K ao quadrado. E daí a gente tem que isso fica 2Q ao quadrado igual a 4Q ao quadrado. Correto? Então agora o que eu posso fazer? Dividir por 2 dos dois lados. Então vai ficar Q ao quadrado igual a 2K ao quadrado. E aí como resultado fica Q ao quadrado igual a 2K ao quadrado. E aí a gente pode fazer o mesmo raciocínio, né? Se a gente faz o mesmo raciocínio, a gente vai descobrir que o Q ao quadrado é par. Por quê? É 2 vezes um número, né? 2 vezes um número qualquer é par. Então, o Q ao quadrado é par. Logo, eu posso concluir que o Q é um número par. O que isso tem a ver? Aí, se a gente voltar lá no início, na suposição inicial, P sobre Q. Se os dois são par, eles são divisíveis. Então, beleza. O que isso quer dizer de novo, né? Significa que não encontrei nada. Se eu partir desse princípio, eu não encontrei nada. Só que eu posso fazer esse processo de novo, né? A divisão não foi feita, pô, eu não tinha otimizado esse valor aqui, né? Então, eu vou fazer esse processo de novo. Olha o novo número, qual que é? É um racional? Então, eu vou botar lá que é igual a tal e tal. E aí, vou chegar de novo à conclusão que é par. Então, eu sempre vou ficar chegando à conclusão que ele é um número par. E aí que temos um problema, né? Fica que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, né? Não está condizendo. Aí por isso que a maioria das definições vão dizer o quê? Então considere, demonstrações, vamos botar considere o Q e o P primos entre si, ou seja, então ali existe, né? E aí quando eu chego à conclusão que aquilo ali, os dois são par, eu chego no absurdo. Se a fração é de verdade, eu tenho par. E aí que chega mais ou menos no que Aristóteles disse que os pares seriam iguais aos ímpares. Mais ou menos isso. Não dá para saber se era essa a ideia do Aristóteles, mas é mais ou menos isso. É claro que a gente tem complicações, né? Por exemplo, eu botei ali P e Q. Eles não tinham essa forma de dizer dos números racionais, até porque eles não consideravam os números racionais. É isso, as pessoas falam muito que os gregos descobriram os números irracionais, mas na verdade eles nem tinham necessariamente os números racionais para descobrir os irracionais, tá? Vamos voltar aqui para a nossa tela, vamos sair do nosso quadro. Por que eu digo isso para vocês? Né? Porque é muito simples, como eu falei, eles colocaram a ideia de magnitude justamente porque eles não encontraram um número para poder ser representado por aquilo que era óbvio que a intuição mostrava. Existia a diagonal do quadrado, por exemplo, né? Eu tinha como medir a diagonal do quadrado, mas ali na ideia dos números não aparecia isso, tá? Até a ideia geralmente que eles botavam de fração, por exemplo, ali PQ, eles não botavam exatamente a fração propriamente dita, eles botavam MP igual a NQ, uma igualdade nesse estilo aqui. Então eu tinha que encontrar, se eu tenho um comprimento P, vamos supor que seja o lado, e eu tenho um comprimento Q, que seja a diagonal do quadrado, eu tenho que encontrar um número, M, eu vou multiplicar ali o P, ou seja, o lado,
e vai dar igual o que eu vou multiplicar a diagonal do quadrado, um outro número que eu vou multiplicar a diagonal do quadrado. Seria encontrar isso. Eles fazem sempre a relação com os números, tá? E aí eles veem que eles não conseguem encontrar um número para isso. Então o que eles fazem? Eles criam as magnitudes, que seriam muito semelhantes a números, quando não fossem comensuráveis medidas, seriam tipo como se fossem pedaços de segmentos. Então aí sim começa um estudo além dos números, eles começam a estudar o segmento em si, ou seja, as magnitudes, né, uma grandeza, né, para poder resolver esse problema. Então eles não introduzem um novo número, né, nem o conceito de racional eles estão usando. Eles usam, o Euclides ele até fala de racional e irracional, mas ele fala justamente de essas relações comensuráveis, tá? E não necessariamente de números. Não existe essa outra classe numérica chamada racional ou irracional dentro ali da matemática do Euclides. E isso é importante, por que ele é importante? Os objetos de trabalho diferentes eram concepções diferentes. Hoje, por exemplo, muitas pessoas não aceitam os números transreais. Então, se os seus objetos de trabalho, você tem definido os seus objetos de trabalho, você vai ter uma compreensão diferente do que é aquele teu trabalho, né? Então, se eles só têm um tipo de números e criam um novo objeto, que seriam as grandezas, eles vão ter uma concepção. Dentro da concepção matemática deles, não cabe a criação de número racional nem irracional, tá? Seria mais ou menos assim, mais fácil de entender. A gente sabe que fração são relação em dois números, uma fração própria, pelo menos, ou a fração também que sempre com o denominador igual a 1. Então, 3 sobre 2. A gente sabe que é uma relação do 3 e do 2. Mas a gente entende isso também como um número único, 1,5. É um número, isso, não necessariamente uma relação. Então, se você fizesse uma medida, fosse medir, sei lá, vamos de novo repetir o exemplo aqui do móvel. Vou medir um móvel. E nessa medida eu encontrei 1,5, eu poderia perguntar assim para você, qual é o número que representa a medida desse móvel? Você podia falar 1,5. Se você perguntasse a um grego ou até lá os egípcios, os babilônios, lá na Mesopotâmia, eles vão falar assim, como assim um número para representar essa medida? Essa medida eu não represento com um número, eu represento com dois números, por exemplo, o 3 e o 2. Tá? Vê a diferença? A gente entende uma coisa como número e eles não entendiam como número, e sim como uma relação entre números. Então, como que a gente vai poder definir a matemática dentro desse conceito lá no período grego? Seria um estudo teórico, devido a toda a abstração que a gente viu já, dos números e das formas. Aí eu simplifiquei as magnitudes por formas, né? Que aí sim começa a estudar ela por si próprio, né? Até quando faltam os números, é ela que entra em ação. Então, seria o estudo teórico dos números e das formas por meio de demonstrações, o que seria importantíssimo, já que uma coisa muito característica da matemática grega é dizer que era por meio também das demonstrações. Tá? Então, já temos duas definições diferentes. Mais antigamente, o estudo dos números, né, para organizar a sociedade e seus mistérios, e agora o estudo teórico dos números e das formas por meio de demonstrações. Certo? E aí, observação 1, não há mais a necessidade de usar a organização, porque isso vai limitar. Não que ela não fosse útil, não fosse útil usar para a organização da sociedade, mas seria um limitador, porque aqui tem o aprender simplesmente por aprender. Tem o aprender para questionar coisas mais profundas e não necessariamente só a organização da sociedade. O estudar esses números, essas grandezas, por causa disso. Ok? E a outra observação 2, é que o teórico aqui não vai excluir a prática. Porque assim a gente pode pensar a prática como uma consequência do teórico. Você vai ter um estudo teórico que vai poder ser usado também para a prática. Então eu não estou excluindo a prática. É óbvio que na prática, a gente sabe que primeiro vem a prática, depois vem a teoria. Da prática se tira uma teoria e vai justificar aquela prática. Mas como essa matemática desse período é focada na teoria, a gente bota, embora ela surja da prática, ela é a teoria surja da prática, a prática é uma consequência da teoria. Tá? E o interessante aqui notar é que também no Almagestum, uma obra famosíssima que
do sistema, né, solar, e coloca o sistema solar como geocêntrico, aqui, né, Terra no meio, ainda, né, foi no século II, depois de Cristo. Eu botei, geralmente, depois de Cristo, a gente não precisa colocar, né? Eu coloquei, como a gente está falando de período grego, né, a sociedade grega, a civilização grega, né, a cultura grega, de uma forma geral, geralmente a gente fala em AC, né, antes de Cristo. Então, eu botei para frisar que o Ptolomeu não, né, era depois de Cristo. Ele faz uma definição de matemática, e que eu achei bem interessante, né? A definição que ele faz nessa obra famosíssima aí, que ficou anos sendo a base da astronomia e da astrologia também, né? Aquela divisão da filosofia teórica que determina a natureza envolvida nas formas e no movimento de um lugar ao outro e que serve para investigar figuras ou formas, número, tamanho e posicionamento, tempo e semelhantes, pode se definir como matemática. Aqui é interessante que ele já tinha o termo matemática mais centrado, né? Não está mais relacionado a uma coisa tão abrangente, que mostra que no segundo século depois de Cristo já estava assim. Mas é interessante também que ele usa movimento, coisa que não é muito comum falar na matemática, né? Até porque a matemática, e ele fala movimento e tempo, né? E a matemática justamente exclui o tempo com o princípio da identidade. Ela exclui o tempo. Embora a gente possa estudar a velocidade, tudo, é sempre de uma perspectiva sem o movimento, né? Dentro da matemática, essa análise. A gente analisa o movimento sem levar em conta o movimento, né? Isso que é interessante. E é interessante que ele não fala nada sobre o método dedutivo, né? E é uma coisa que é característico demais para ficar de fora, né, de uma definição de matemática do período grego. Mas é interessante a gente notar uma definição aí do que é matemática na visão do Ptolomeu, uma pessoa que foi importante para aquele período, né? E já na era cristã aqui, já bem adentro, né, século XIX, a gente vê uma consequência das abstrações platônicas fortíssimas. O Gauss, que é considerado o príncipe da matemática, o matemático famosíssimo, ele chega a uma conclusão aqui, depois do surgimento das geometrias não euclidianas, dele não ter publicado, depois outros publicarem, ele foi lá convencer que ele já estudava isso, aquilo, ele foi tentar fazer demonstrações físicas, né, experiências, para saber se o mundo ele era euclidiano ou não euclidiano. E aí ele falou isso daqui. Estou cada vez mais convencido de que a necessidade de nossa geometria não pode ser demonstrada, pelo menos não pelo ou para o intelecto humano. No futuro, quem sabe, talvez tenhamos outras ideias, hoje inacessíveis, sobre a natureza do espaço. Assim, a geometria deve alinhar-se não com a aritmética, que é de natureza puramente a priori, mas com a mecânica. Olha que interessante, a geometria que está sempre relacionada à matemática, à origem da matemática, né, o termo até geometria que a gente viu possivelmente para designar esse conhecimento é mais antigo, ele está querendo excluir. E por quê? Isso porque da ideia dele, a definição dele, claro que ele não fez essa definição, mas a gente pode tirar aqui da cabeça dele a definição dele, e que muitos têm hoje em dia, é que a matemática é o estudo do que se pode conhecer a priori. Isso é uma consequência da abstração pura do Platão. O que é a priori? A priori, até eu lembro quando eu comecei na faculdade, o professor falou de aqui a priori, eu achei que ele estava falando gíria, né? Até a ignorância, né? Até entender que está falando latim, né? É latim para anteriormente. Então, antes de começar a demonstração, ele bota lá a priori. E é muito usado também na questão do conhecimento. O conhecimento a priori é um conhecimento que se dá antes de fazer qualquer experiência. Será que existe conhecimento assim? Geralmente o pessoal tenta atribuir isso à matemática. O Platão ele dizia que a matemática ele tinha sido tão exacerbado que ele dizia que como é que a gente vai aprender então a matemática se ela não passa pelos nossos sentidos? Como é possível? Aí ele dizia que a matemática a gente sabia, a gente ia recordando de memórias que a gente tinha da nossa vida passada no mundo perfeito, lá no mundo das formas. Eles chamam de reminiscências da alma, né? O que vamos dizer, é muito místico, né? É muito místico isso. E a matemática, devido ao sucesso dela e à falta de conhecimento da história dela, muitos começaram a acreditar isso.
como se a matemática não precisasse de experiência nenhuma. De fato, ela não se faz em laboratório, mas ela ela passa pelos nossos sentidos, né? E aí, por que essas definições não funcionam mais hoje, né? Começando ali pela do Gauss, né? Essa última que a gente fez. É muito difícil hoje alguém defender, embora tenha um monte de gente que defenda, que a matemática é a priori. O que é, no mínimo, controverso, né? Defender que ela é a priori. Quando você vai dizer que a matemática é a priori, você vai criar coisas místicas assim como o Platão fez, né? Reminiscências da alma, lembranças de uma vida passada, ou o Russell, né? Não o Russell, não aquele o lógico que fez o princípio da matemática, mas é o filósofo lá, que é do... Caraca, esquecia o estudo fenomenalismo, né? Que fala muito do fenomenalismo. Ele, para justificar a matemática como a priori, ele comete vários erros lógicos, para começar, e ele fala muito de algo semelhante ao que Frege falava, tipo de olhos da mente, olhos da alma, para abstrair todas as coisas da experiência e encontrar com os olhos. É uma coisa também muito mística, muito abstrata, muito... não condiz com o termo de ciência, embora muitos digam que a matemática não é uma ciência, a gente procura ter uma coisa muito mais objetiva, sem algo que a gente, assim, com algo que a gente não consiga demonstrar. O que é olhos na mente? O que é os olhos da alma, né? É abstrato demais e não faz muito sentido. Então, assim, a definição ali da ideia do Gauss não faz muito sentido hoje. E porque as outras, lá do período grego ou a anterior a gente já viu que não, porque viu que a gente tem mais elementos, né? Então, a dos gregos, vamos dizer assim, suplantaram para dizer hoje, a matemática de hoje, chamar só de estudo dos números. E é exatamente porque hoje em dia tem muito mais áreas, né? A gente não tem o tempo nem movimento na matemática, mas a gente tem muito mais áreas que não são nem números, não são nem formas. Só para citar um exemplo, a gente tem a teoria dos conjuntos. Um conjunto, né? Quando a gente estuda a teoria do conjunto, embora a gente pode usar números, né? Quantidade, cardinalidade, né? Dos conjuntos, os conjuntos em si não são números. Embora eu possa construir números a partir dos conjuntos, eu possa definir números a partir de conjuntos, mas os conjuntos em si não são números. Também não são formas, embora também eu possa desenhar lá os diagramas, fazer umas formas, mas também não são formas. Então, hoje em dia, nenhuma dessas definições que a gente viu para o conceito que evoluiu a matemática, hoje em dia, nenhuma dessas definições, elas fazem sentido, né? E então, como eu definiria a matemática hoje, a partir do que a gente observa? Eu falei, muita gente pode até discordar e às vezes pode destapar uma parte que a gente queria que fosse considerada matemática, ou às vezes pode o colchão ficar maior e englobar coisas que a gente não quer que seja definido como matemática. Mas vamos lá para tentar dar uma definição. Eu diria que é uma construção histórico-social que estuda padrões com objetos mais abstratos possíveis por meio de um sistema axiomático. Tá? Vamos tentar explicar isso. Por que eu botei que é uma construção histórico-social? Porque a gente vê que a própria definição de matemática, a própria definição de número, a própria definição do que é para ser considerado matemático ou não, como o Gauss já estava pensando se a geometria deveria ser considerada matemática, como a gente viu como antes era muito mais abrangente o conceito de matemática, envolvia outras disciplinas também, né? Ou que um era número, ou que não tinha números irracionais, ou não tinha números racionais, né? Então, é toda uma construção, como a gente viu na Grécia, tem a ver com a sociedade, com todo o desenvolvimento que foi na sociedade, como viu no Egito, na Mesopotâmia. Então, é necessário que uma definição de matemática, para ela ser completa, ela tem que entrar a questão da construção social. Porque a matemática, sim, muda e depende da sociedade que ela está sendo desenvolvida. Mas hoje em dia a matemática, a gente tem matemática no mundo inteiro. Sim, a matemática ela entrou numa rede que vai englobar diversas culturas. Então, é como uma sociedade de um jeito mais abstrato, uma sociedade mundial, né? E que essa sociedade mundial, ela muda também conforme as características de cada sociedade, de cada país individualmente no tempo. E aí também vai moldando, vai transformando a matemática de um jeito diferente. E que estuda padrões, e aí temos os números, temos as formas, as categorias, modelos, conjuntos, tudo quanto é coisa que a gente tenta
padronizar, encontrar algo que se repita ou algo que a gente pode observar. Por isso ali dos padrões. É muito comum hoje em dia tá isso, a matemática é a ciência dos padrões. Tá? Só que eu acho limitante demais falar que a matemática é a ciência dos padrões, limitante não, abrangente demais. Aquilo que eu falei, a colcha vai abordar mais coisas. Por que não a física? Qualquer ciência você busca estudar padrão. O Thales, quando ele mostrou lá, dizem, né, que foi o primeiro a falar de um eclipse, ele estava procurando padrões, encontrou padrões para dizer que ia ocorrer aquele eclipse. Né? Então toda ciência busca padrões e vai estudar padrões, só que ela vai estudar padrões de características diferentes. Então por isso que eu encaixei ali objetos mais abstratos possíveis. Isso é uma falha dessa demonstração, porque não fica claro. Né? Mas a ideia que eu quis botar ali é justamente porque quando a gente vai estudar os objetos da matemática, a gente tira praticamente todas as características do objeto. Né? Na física, a gente não tira todas, a gente vai ver a relação da temperatura, deformação, coisas que podem cair sobre esses objetos. Na química também, né? Vai tirando também um monte, vai se tornando abstrato, né? Um gás ideal. É até interessante porque já vi pessoas dizer que a matemática não pode ter sido criada pelo homem, não pode ser uma construção social, porque pi, por exemplo, pi não existe na natureza, mais ou menos isso, né? Que o pi ele não existe na natureza para alguém observar ali e construir a partir daquilo. E o pi foi descoberto, foi vamos dizer assim, dos olhos da mente que descobriram o valor de pi, descobriram a existência do pi e tal. Então é uma coisa que está acima dos seres humanos, né? E que não parte da experiência humana com os nossos sentidos. E é um absurdo dizer isso, porque a gente tem, por exemplo, os gases ideais. Os gases ideais também não encontram na natureza. E não é por causa disso que a gente não vai dizer que eles foram desenvolvidos a partir da experiência, a partir dos gases reais. Da mesma forma, o pi, ele foi desenvolvido a partir de coisas reais, né? Ideias de circunferência, não necessariamente a igual a que é aquela da matemática, mas o que representa aquela da matemática. E aí acabou chegando um idealismo, uma abstração pura que chegou no pi. Da mesma forma que dos gases, chegou nos gases ideais. Tá? Então, assim como as outras ciências, como eu falei da química, estuda padrões e vão tornando os objetos abstratos, como um gás ideal, eles ainda vão mantendo muitas características dos objetos que estudam. Enquanto a matemática vai tirando um monte de características, ou seja, uma forma mais pura possível, mais abstrata possível. Só que isso é realmente difícil de definir, então seria ali, vamos dizer, mais ou menos a parte dúbio dessa definição. E por meio de um sistema somático, é óbvio, axiomático, é óbvio, porque é tudo que a gente viu lá desde a Grécia e que é muito valorizado hoje em dia. Eu ia botar até de um sistema formal, mas o sistema formal ele é muito mais detalhado e nem todas as teorias matemáticas vão seguir um sistema formal. Então por isso que eu botei de uma forma mais genérica um sistema axiomático. Então a definição de hoje em dia que eu daria para a matemática, uma construção histórico-social que estuda padrões com objetos mais abstratos possíveis por meio de um sistema axiomático. E aí que entra, né? Construção histórico-social. A matemática é criada ou descoberta? É que eu já falei mais ou menos, né? Mas eu falei mais centrado ali a questão dos gases ideais, a questão delas parte da experiência ou não, né? Mais nesse sentido. E essa é uma outra disputa, né? Mas a gente, para falar disso, a gente tem que... Opa, deixa eu voltar aqui antes. A gente tem que entender melhor o que significa essa distinção de criado e descoberta. O que significa... Para eu dizer que ela foi descoberta, eu tenho que dizer que ela existe por si só, e não é uma construção do homem, ela não é criada pelo homem. E é muito fácil eu dizer que alguma coisa existe por si só, por exemplo, essa garrafinha aqui, eu até vou beber uma água agora. É muito fácil eu dizer que existe por si só quando isso é um objeto concreto. Né? Agora, quando é um objeto abstrato, fica mais difícil. Então, o que a gente entende de um objeto abstrato? Ele existe por si só. Quando ele não depende da mente humana. Em que sentido? Por exemplo, se eu imagino
uma história toda na minha cabeça, se essa história não é imaginada pelos outros, por outras pessoas, é como se fosse uma invenção minha. Então isso não existe, né? Se eu estou vendo coisas, se eu estou vendo um objeto aqui na minha frente e vem outras pessoas não estão vendo esse objeto, ou seja, uma coisa abstrata produzida na minha mente e só na minha mente. O que as pessoas falam? A pessoa está tendo visões, ela não está muito bem e tal. Ninguém vai tratar aquilo como realidade. Então, isso daí quer dizer que não existe. Um objeto abstrato, para existir, tem que ser independente da nossa mente. E aí eu pergunto, será que a matemática é? Os objetos abstratos da matemática são independentes da nossa mente? Outras pessoas vão dizer que não é independente, que é independente da nossa mente, que eles existem por si só, porque eles confundem a realidade com o que nós falamos da realidade. E a matemática, ela é o que nós falamos da realidade. Tem um outro físico que ele falou uma vez, né, indo contra essa ideia da matemática sendo criada, porque ele dizia, você pode dizer o que quiser, mas o Sol vai continuar sendo um disco, né, com base numa circunferência, né, vai ser um disco. Vamos entrar em detalhes, não é exatamente um disco, não, vamos supor que seja um disco mesmo, certinho. Então não tem como dizer que a matemática ela é fruto da nossa cabeça. Não tem construção histórico-social que vai dizer que é diferente, que o Sol é um disco. E aí ele está errado de novo, mais uma vez de novo. Porque o Sol ter a forma que ele tem, a gente não vai mudar. Mas agora, o que eu digo sobre o Sol, sobre a forma do Sol, sim. Vocês já viram sobre a bola quadrada? Vocês vão ver que, dependendo da métrica, aquilo pode ser um quadrado, chamado de quadrado. Uma bola, um quadrado não. Aquilo não vai ser chamado de circunferência, né? Ou que forma o disco, né? Troquei as bolas, né? Porque a forma quadrada é que seria uma circunferência e um quadrado ao mesmo tempo. Então, por que eu não digo assim do Sol? Porque não é conveniente. E a matemática que se descobriu, a métrica que se descobriu, não dá muito resultado. Mas se a gente tiver, quando os nossos objetivos mudam, quando a gente vai estudar, a matemática estuda padrões, né? Os padrões estão na natureza, então a matemática tá ali na natureza. Não, porque quando a gente estuda padrões, depende da nossa construção, dos nossos objetivos. Tem padrões que a gente vai enxergar, tem padrões que a gente vai dar importância, tem padrões... Depende do que foi construído na sociedade que a gente vai olhar. Então, a obtenção da realidade muda conforme, né, a apreensão do que está na realidade muda conforme a gente vai falar sobre ela e os nossos objetivos. Então, por isso que a gente pode sim, a matemática muda e muda muito, independente da realidade. E por isso que ela não é existente por si só. Ela depende da realidade para a gente fazer certas demonstrações, para a gente aceitar certas coisas, mas ela não é a própria realidade. Ok? Não vou entrar em muito detalhes sobre isso, só para dar uma ideia geral. Isso aí já seria para um outro assunto. Mas aí eu deixaria vocês aqui com a frase do Einstein. Ele proferiu num discurso na Academia Prussiana lá. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida em que são certas, elas não se referem à realidade. Não quer dizer que Einstein concordava comigo, mas até no texto completo ali que ele fala, desse discurso que ele proferiu, ele vai botar lá, comparar com Poincaré, e faz a ligação, que acha que o Poincaré estava certo. E Poincaré foi fenomenal para falar sobre isso, mas eu acho que ele peca num detalhe, embora eu acho que ele esteja certo, mas eu acho que ele peca num certo detalhe, que não é assunto para esse vídeo agora. Mas é exatamente isso, gente. Muita gente pensa, a matemática não muda, enquanto outras ciências mudam. Matemática não muda porque a gente não quer que mude, né? Na verdade, ela muda, né? Geometria, o próprio Gauss ali, quando ele fez os experimentos, ele estava dizendo que a geometria não é mais matemática, que você pode mudar ela aqui, e aí ela não vai ser mais euclidiana. Então, mudou a geometria. O Einstein mesmo fala que sem a geometria não euclidiana ele não conseguiria fazer o que ele fez com a teoria da relatividade, nesse mesmo texto que eu tirei essa citação.
Só que é porque as pessoas falam que não, mas a euclidiana continua válida. Sim, continua. Mas não significa que ela seja a geometria da realidade. E é claro que a discussão da geometria da realidade é muito mais complexo. Como Poincaré fala, não é possível descobrir uma geometria da realidade. Tem toda uma complexidade. Mas há transformação. Mas a postura na matemática é dizer que não há transformação. Da mesma forma que a Newton, vamos dizer assim, se a gente for aqui ingênuo e falar que existe uma estrutura da realidade, que existe uma geometria da realidade, que existe uma física da realidade, a física de Newton seria da realidade, porque é muito mais imprecisa que a do Einstein, por exemplo, quando estamos em velocidades muito próximas à da luz. Só que a gente continua estudando a geometria do Newton, né? Aí, mas por quê? Porque é mais simples. Por que a gente muitas vezes estuda a geometria euclidiana? Principalmente para as coisas que a gente usa no nosso dia. Porque é mais simples, né? Então não tem nada a ver com não há mudanças, né? E muitas vezes, não há mudança. Aí você faz os cálculos e não condiz com o que é na realidade. É justamente isso que o Einstein está dizendo, né? Quando a matemática se refere à realidade, as coisas não dão certo, elas não batem, dá erros, né? Aí muitas pessoas com essa ideia, é porque existe erro no objeto de medição. Sim, mas aí é também uma postura bem platônica, né? Dizer que os erros estão na gente, a imperfeição da nossa medida. Ela não dá certo porque a matemática é uma coisa idealizada, que faz num mundo abstrato que não existe na realidade. Então, quando você aplica na realidade, é óbvio que não vai dar exatamente certinho. E ela só vai dar certinho, vai dar exato, quando eu não estou falando da realidade. Por isso que é perfeita essa frase do Einstein. Ok? Tudo certo? Então, agora acabou na nossa aula. Estamos dando início às atividades da editora Moano ano de 2023. Se você gostou dessa aula, eu queria pedir você quiser ajudar a gente. E a gente sempre bota conteúdos gratuitos, né? E com essa aula inteiramente gratuita. Quem tem condições financeiras, para entrar lá em apoiar.livro.online e fazer uma pequena contribuição, uma pequena ajuda a gente. A gente agradeceria muito. Pode ser uma vez ou participar frequentemente e ver nossos programas de recompensa para apoiar esse trabalho. E esse ano promete, aqui no Metaverso mesmo, nós vai ter curso completo, não só uma aula. E aí esses cursos vão acontecer só no Metaverso mesmo, não vai ser transmitido aqui pelo YouTube. Vai ser para o pessoal que quer participar, quer aprender. Vai ser matemática, para quem é de humanas, para quem é de humanas não, matemática até para quem é de humanas. Quem não é de humanas também pode fazer. Que é mostrar essa matemática de uma forma mais prática, mostrando como usar a matemática para desenvolver nossas atividades como cidadão, né? Não apenas aquilo que a gente decora e estuda ali, que às vezes não tem relação nenhuma com o que a gente vai usar no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente perde aquilo tudo. Então esse curso vai acontecer ainda esse ano, e quem quiser participar já pode ficar de olho. Ele vai ser gratuito e, por exemplo, essa aula vai estar aqui para você poder assistir quando quiser. Mas esse curso não. Esse curso ele vai ser só no metaverso, não vai ser gravado. Depois ele pode ser transformado, mas aí, se a gente não tiver muito dinheiro de doações, ele vai ser um curso pago, tá? Mas a primeira vez, sem gravação, ele vai ser gratuito aqui no metaverso. Então fiquem atentos, se você tiver interesse, para você não dizer mais aquela, eu não sei, não entendo isso muito bem, porque eu sou de humanas, dá aquela desculpa, né? Eu sou de humanas. Você vai poder entender a matemática de um jeito pro seu dia a dia. Tudo certo? Então eu vou ver aqui como é que está aqui no metaverso, atender as pessoas aqui no metaverso, e aí vou terminar essa live agora. Lembrando que sábado agora temos também live. Temos a nossa live que lá acontece todo segundo e quarto sábado de cada mês. Agora que demos início às atividades, vamos vir com tudo aí para esse ano ter bastante conteúdo. Valeu? Até mais então.